O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, diante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres lhe tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e os distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes o confirmaram. Realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, que tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Esta demonstração, esta aparição de Jesus aos dois discípulos de Emaús confirma o sentido da Páscoa, confirma as Sagradas Escrituras. Jesus ressuscita. Primeiro, vamos recordar, Maria Madalena se dirige ao túmulo e o vê vazio. Nessa aparição dos discípulos de Emaús, nesse dia de quarta-feira, nós vimos Jesus rezar a missa, pois ele parte o pão. Primeiro ele faz uma reflexão sobre o que aconteceu, sobre a Sagrada Escritura, e entrando na casa daqueles dois discípulos, ele parte o pão, a Eucaristia, Jesus rezando a Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs, estes dois peregrinos, esses dois discípulos não reconheceram Jesus, mas acreditavam na palavra dele. Tanto é que no final diziam: acaso os nossos corações não ardiam quando ele falava? Jesus, o ressuscitado, estava em frente deles. Porém, queridos irmãos e queridas irmãs, o próprio Jesus, mais uma vez neste evangelho, vai dizer para nós: acaso vocês
não leram a Sagrada Escritura, que dizia que o Cristo deveria vir, que o Cristo deveria sofrer para assim então entrar na sua glória. Amados irmãos, amadas irmãs, quando olhamos para a vida de Jesus, uma vida profética, uma vida missionária, é cercada de mistérios. Porém, esses discípulos correm então para Jerusalém e lá eles vão encontrar os 11 discípulos reunidos. E lá eles vão testemunhar de fato o nosso Senhor ressuscitou. Assim, por exemplo, como realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e reconheceram Jesus ao partir o pão. Interessante dessa leitura. Ao partir o pão, olhando as mãozinhas chagadas, perfuradas, ali reconheceram que era Jesus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs na fé, como nós precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Como nós precisamos também abrir os nossos olhos, como aqueles discípulos tiveram dificuldade para enxergar, mas nós precisamos abrir os olhos para enxergar Jesus, que assim, está tão pertinho de nós, se faz tão presente na nossa vida, quer tanto fazer parte da nossa moradia, da nossa casa, do nosso coração, que a gente possa ter um olhar esperto para perceber que Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos no barco. Jesus está presente, porque nós não cremos em um Deus que está morto, crucificado, mas um Deus que está vivo e operante nas nossas vidas. E dizendo, coragem, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Jesus está aqui dizendo para nós, confirmando para nós o verdadeiro sentido da sua Páscoa, que é a sua ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, que este Evangelho possa uma vez mais iluminar os nossos passos e conduzir-nos nas estradas da vida. Nós que somos cristãos, somos perseverantes e seguimos os passos do nosso Senhor. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela participação, comunhão. E assim vamos trilhando um caminho missionário de missão. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça, deposita a sua curtida, deposita o seu comentário também do Evangelho de hoje. Compartilhe e vamos juntos evangelizar. Que assim seja. Amém.